precioso és, amoroso, és fiel e bom, Pai de amor, esperança, és o Cristo, e nós cremos só em Ti. Tua glória, ó Senhor, a igreja faz crescer, és a chama pra aquecer o mais frio coração, o amor que faz brotar no perdido a salvação. Temos sim somente em Ti. Unigênito, enviado, deste a vida lá na cruz, prometido Rei, puro e santo, e nós cremos só em Ti. Tua glória, ó Senhor, a igreja faz crescer, és a chama pra aquecer o mais frio coração, o amor que faz brotar no perdido a salvação. Temos sim somente em Ti. Tua glória, ó Senhor, a igreja faz crescer, és a chama pra aquecer o mais frio coração, o amor que faz brotar no perdido a salvação. Temos sim somente em Ti. Quando Cristo nos vier buscar, sobre as nuvens se virá, face a face o veremos, subiremos para o ar, viveremos pra louvar. Muito bem, irmãos queridos, nós já estamos preparados para mais uma jornada de estudos no livro de Romanos. Tem sido um privilégio, uma bênção chegar até vocês, chegar até a sua casa para juntos estudarmos a Bíblia, a palavra
de Deus. E estudarmos Romanos é um privilégio muito grande e temos procurado de várias formas deixar bem claro para vocês esses estudos. Que Deus esteja te abençoando, iluminando a sua mente e trazendo mais informações e que nós juntos possamos receber o crescimento espiritual que com certeza estaremos extraindo deste livro de Romanos. Que Deus esteja te abençoando, derramando graça e bênção sobre a sua vida. Vamos falar com o Pai Celeste nesse instante. Pai querido, Deus bondoso, eu te agradeço por essas famílias, pelos nossos amigos e irmãos que têm estudado a tua palavra. Que esta palavra seja gravada no nosso coração e que a tua bênção, a tua graça, a tua misericórdia esteja com cada um deles, ó Deus. E que durante todo esse tempo que estaremos estudando o livro de Romanos, ó Pai querido, acrescente conhecimento, preparo espiritual para os tempos em que nós estamos vivendo. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos juntos como igreja do Senhor Jesus. Oramos em nome de Jesus. Amém. Já oramos, conversamos com o Pai Celeste. O culto iniciou trazendo toda uma música de
preparação para os minutos que estaremos juntos. E nós, antes de entrarmos aqui no estudo, vamos continuar glorificando a Deus, vamos continuar louvando ao Senhor nesses momentos em que eu chego até a sua casa. Neste momento é importante que você saiba também que nós já estamos com os cultos presenciais da semana. Hoje, agora, nós estamos no templo também fazendo esse estudo. Nós temos lá agora um grupo de irmãos queridos que, assim como vocês, estão estudando a Bíblia, estudando a palavra de Deus. É um tempo de dedicação ao estudo da palavra do Senhor. E assim que você puder, retorne a bênção de cultuarmos a Deus juntos. Esse é um privilégio que nós não podemos abrir mão, porque é um momento de comunhão. É um momento em que nós estamos juntos como corpo de Cristo, reunidos no mesmo lugar, sentindo o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus e que, através da presença dos irmãos, nós também sentimos isso. E é por tudo isto que eu quero animá-los a começarem a estarem também participando dos cultos presenciais, assim que vocês estiverem seguros para isso. Mas eu entendo que isso precisa, sim, irmãos queridos, precisam ser feito, para que o nome de Deus seja glorificado e exaltado acima de todas as coisas. Louve a Deus, glorifique ao Senhor com esta música. Bendito seja o seu santo
nos consagrar e a vida no teu altar pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente aqui. Muito bem, agora vamos ter a Bíblia em nossas mãos. É importante no estudo da Palavra de Deus nós estarmos acompanhando a leitura da Palavra de Deus com a Bíblia, fazendo as comparações daquilo que está sendo apresentado, dos pontos, dos tópicos, das informações que nós extraímos da Bíblia. E vamos também lá na história buscarmos estas informações para colaborar com o estudo e trazer mais riqueza e informação. O propósito de estarmos estudando a Bíblia é isso, é estarmos conhecendo cada vez mais. Nós chegamos agora no capítulo de número 5 de Romanos. Deixa aí a sua Bíblia aberta no capítulo de número 5 de Romanos. E antes de nós começarmos propriamente a olharmos para os versículos deste capítulo, sempre informações sobre o que nós estamos estudando, elas contribuem para avivarmos a nossa mente e facilitarmos o conhecimento daquilo que está sendo apresentado. A nossa proposta aqui, quando eu chego até você, é ser um facilitador, porque nós estamos estudando juntos. Então, eu faço esta mediação, jogo material, jogo informações para vocês com um propósito. O meu propósito é levá-los a uma pesquisa, a um estudo mais profundo da Bíblia. Aí vocês pegam lá o livro de Romanos, faz anotações, lê, torna a ler de novo os versículos para que a confirmação deste material e dessas informações que eu estou passando para vocês se tornem uma realidade para todos nós. Então, quando nós olhamos para a epístola de Paulo aos Romanos, é importante nós nos situarmos. Sempre essas informações de sabermos onde, quando o tempo que nós estamos pesquisando e estudando é muito importante. As primeiras informações que eu quero continuar acrescentando para vocês é que esta epístola ela foi escrita para um grupo de cristãos que
se encontravam em Roma e que o coração de Paulo tinha um desejo muito grande em visitá-los, em estar com eles. É importante também sabermos que provavelmente a igreja ela foi iniciada, a sua origem surgiu com alguns convertidos que residiam em Jerusalém, que passaram por Jerusalém por ocasião da descida do Espírito Santo, quando lembra do estudo que nós fizemos no livro de Atos, e nós estudamos esta passagem do capítulo 2 de Atos e versículo de número 10. Ali quando o Espírito de Deus desceu sobre todas aquelas pessoas que estavam ali em Jerusalém, e eles ouviram a manifestação e o evangelho, a mensagem do evangelho de Jesus Cristo. E quando eles voltaram para Roma, eles difundiram, levaram esta experiência para os romanos da fé que eles experimentaram em Jesus Cristo. E, diante disso, surge ali a Igreja de Roma. Então, vocês observam que se nós estamos indo por esse caminho histórico bíblico, entendemos que esta igreja não foi uma igreja fundada, organizada pelo apóstolo Paulo. Paulo está interessado em conhecer esta igreja querida. Então, nós estamos diante de uma epístola, a maior e mais profunda epístola do apóstolo Paulo. Destaca-se pelo seu alto nível doutrinário. Esta epístola existe um alto nível doutrinário. Alguns temas importantes, e agora, se você quiser fazer alguma anotação, este é um momento muito especial, porque nós vamos, nessas informações iniciais aqui do estudo do capítulo de número 5, nós estaremos trazendo para você algumas informações extras sobre esse desafio que é estudar o livro de Romanos. Uma das características do livro de Romanos é apresentar para as pessoas o caráter de Deus. Olha só, uma das preocupações do apóstolo em relação às pessoas, aos irmãos de Roma, foi exatamente mostrar o caráter de Deus, quem era Deus, até mesmo diante da região em que eles estavam servindo a Deus tão difícil. Aqui no capítulo de número 5, já o versículo de número 2, se vocês observarem, comece já fazer essas anotações, depois a gente volta a esta questão. Romanos 5 e versículo de número 2, Paulo já começa iniciando, falando sobre o caráter de Deus, dizendo que Deus é um Deus acessível. Um Deus que as pessoas podem ter acesso. Ou seja, conversar, se relacionar, interagir. Ele começa a dizer que é um Deus diferente dos outros. Um Deus que se importa de verdade com as pessoas. No capítulo de número 1,
nós estudamos sobre o caráter de Deus, Paulo apresentando essa questão sobre o caráter de Deus, que Deus é um Deus eterno. Olha só aí o capítulo 1 e versículo de número 20, que ele é um Deus eterno. No capítulo 3 e versículo de número 25, Paulo diz que Deus é um Deus perdoador, é um Deus que perdoa. Ainda no capítulo 3 e versículo 23, e depois ele volta esse assunto sobre o caráter de Deus lá no capítulo 6 e versículo de número 4. Nós iremos chegar lá. Ele fala sobre o caráter de Deus, que Deus é um Deus glorioso, é um Deus de glória. No capítulo 2 que nós estudamos, e versículo de número 4, ele fala sobre o caráter de Deus, que Deus é bom. Capítulo 2, versículo 4, nós podemos ver isto. Voltando ao capítulo 1 e versículo 23, ele diz que Deus é um Deus incorruptível. Não dá para corromper a Deus. É impossível corromper a Deus. No capítulo 2, do versículo 5, versículo de número 11, e ele volta a repetir isto no capítulo 3 e versículo 4, e depois 25 a 26, ele volta também a falar isto, trazendo uma relevância muito grande para essa parte do caráter de Deus. Ele fala que Deus é um Deus justo, não existe injustiça no Deus da qual eles estão servindo. Capítulo 2, do versículo 4 ao versículo 5, ele fala que Deus é longânimo. Aí lá na frente, no capítulo, já indo mais para o meio, indo já no desenvolvimento do livro, no capítulo 11, versículo 23, 16, versículo 27, ele fala da sabedoria de Deus, que Deus é um Deus sábio. E esse livro está cheio de explicações, de esclarecimentos a respeito do caráter de Deus. Nesse capítulo 5 ainda nós vamos ver a questão do Deus amoroso. Capítulo 9 fala sobre o Deus misericordioso. Ele trabalha ainda sobre o poder de Deus, que Deus é poderoso, é o Deus de promessas, é o Deus da providência, é o Deus reconciliador, é o Deus insondável. Mas assim como ele é Deus do amor, da bondade e da misericórdia, diante da desobediência da humanidade, por ser justo, ele aplica a correção, ele aplica a disciplina, ele é disciplinador, porque ele quer que nós possamos agir de uma forma íntegra. E olhando para toda essa preocupação de Paulo de apresentar para nós e para os irmãos de Roma sobre o caráter de Deus, nós encontramos alguns teólogos, estudiosos, servos do passado, estudiosos do livro de Romanos, que deixou a sua impressão também para nós. John Knox, ele diz o seguinte, que o livro de Romanos é o principal livro de texto para o estudo do Evangelho de acordo com o pensamento de Paulo. Em
consequência, o livro teológico que jamais ele foi escrito da forma com que Paulo apresentou, nem outros teólogos conseguiram ser tão profundo como Paulo foi. Martinho Lutero, ele fala a respeito do livro de Romanos o seguinte, que ele é o principal livro do Novo Testamento e o mais puro evangelho, tão valioso que um cristão não só deveria saber de memória cada palavra deste livro, mas tê-la consigo diariamente, como o pão cotidiano da sua alma. Foi a impressão que Lutero teve ao ler o livro de Romanos. Calvino, ele, ao ler o livro de Romanos, ele traz uma frase muito interessante sobre o que ele pensa a respeito do livro, e ele diz: se alguém tem alcançado uma verdadeira compreensão desta epístola, tem-se-lhe aberto uma porta para aproximar-se dos tesouros mais preciosos das Escrituras Sagradas. Impressões interessantes que nós temos de irmãos queridos e estudiosos da palavra de Deus. John Scott, ao ler o livro de Romanos, ele procura passar objetivos da carta. Ele vê objetivos da carta e transmite isto. E Scott, ele diz o seguinte sobre Romanos. Ele diz que Paulo queria apresentar-se à igreja para remover toda sorte de suspeitas a respeito de sua pessoa, que o partido judaico de Jerusalém havia espalhado mexericos a respeito da sua idoneidade como servo, como apóstolo do Senhor Jesus, e através do livro de Romanos ele faz toda essa defesa, ele tira todas as suspeitas de quem ele é. É interessante nós observarmos essas formas do estudo do livro de Romanos que foi deixado para nós. Mas o sujeito principal, Paulo, quando nós olhamos para Romanos, observamos que Paulo era sabedor, conhecedor dos problemas doutrinários existentes na igreja de Roma, e ele escreve esse tratado doutrinário. O seu sentimento missionário não colocou à margem o desejo de ajudar e esclarecer as dúvidas doutrinárias. Além de ser um missionário, Paulo também era um doutrinador. Ele se preocupava com a doutrina verdadeira para a igreja do Senhor Jesus. Portanto, a igreja do primeiro século não possuía livros doutrinários, comentários bíblicos como nós temos hoje, tantas informações como nós temos hoje. Então, as cartas, os livros
que Paulo escrevia, que os apóstolos escreviam, enviavam para a igreja, era o material que a igreja tinha para estudar, para buscar o conhecimento. Então, eles recebiam esse ensino direto dos seus pastores, daqueles que os pastoreavam. Então, diante de todas estas informações que estamos trazendo aqui do livro de Romanos, para entendermos o capítulo de número 5, vocês já podem notar e perceber que eu trago exatamente todas estas informações para que depois a gente possa prosseguir. Necessariamente, sem precisarmos, sem a preocupação de encerrar o capítulo de número 5 de Romanos hoje. Importante observarmos isso. Depois, diante de tudo que eu falo, eu quero que vocês observem alguns pontos que eu quero pensar, que eu quero destacar agora que você leu, que nós já estudamos. Quando Paulo, depois de ter exposto o estado em que ele vivia, como ele estava se sentindo, nós observamos que quando fizemos o estudo do capítulo de número 1, ele fala sobre a sociedade romana em geral. Ele se dirige à sociedade romana. No capítulo 1, ele faz isto. Depois, ele fala sobre a situação dos crentes da igreja de Roma, especialmente daqueles judeus que tinham se convertido ao cristianismo. Capítulo 2, nós tratamos sobre isto. Logo em seguida, o fato de que a justiça de Deus se dá para todos, sem privilégios específicos, sem que um grupo específico esteja recebendo privilégios. Essa foi a mensagem do capítulo de número 3. E o capítulo anterior, que agora nós estamos para estudarmos o capítulo de número 5 de hoje, que nós iremos ver, ele fala sobre a questão de ter e desmistificar alguns personagens que existiam na sua época, no seu tempo. O capítulo de número 2, o capítulo de número 4 anterior, que nós apresentamos para vocês, o pastor Marcos, que no domingo vocês tiveram o nosso seminarista trazendo também uma palavra toda especial sobre o capítulo de número 4. Vocês observaram claramente isso. E agora nós chegamos aqui no capítulo de número 5. E aqui no capítulo de número 5, queremos estender-se no aspecto espiritual, nos aprofundarmos um pouco mais sobre a questão deste aspecto espiritual da justificação. Essa questão da justificação, alcançada não pelo cumprimento da lei, como tinha uma ideia muito forte os judeus, eles sempre estavam ali com a fé, com Jesus Cristo, mas ainda muito arraigados, muito próximos de observarem a lei por uma questão de educação que eles receberam. Mas Paulo agora começa a trabalhar esta ênfase
que é pela fé na justiça de Deus. Ele começa a colocar esse novo alicerce doutrinário de fé no coração desses antigos judaizantes. E ele ainda diz que a consequência disso, ele está colocando esse novo fundamento de Jesus, dos ensinos de Jesus, da orientação de Jesus para eles, para que eles possam ter um espírito de paz, de crente, alguém que crê verdadeiramente em Jesus Cristo, e que não acontecia no contexto anterior que eles viviam como judaizantes. E daí, hoje, eu quero destacar para vocês a pérola maior do capítulo de número 5 de Romanos, que eu chamo de texto áureo. É importante, quando nós estudamos um capítulo, nós descobrimos qual é o texto áureo daquele capítulo, qual é a síntese, qual é o versículo que traz toda a síntese dos estudos que estão contidos naquele capítulo. E estas palavras do capítulo 5 de Romanos é fundamental quando Paulo diz assim: portanto, assim como por um só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação e vida. Então, no momento que nós chegarmos a esse texto, portanto, assim como um só, a ofensa veio e o juízo sobre todos, também sobre um só o ato de justiça veio. Veja aí o texto áureo que aponta, sem nenhuma dúvida, para a fé que nós devemos colocar em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, quando você ler o capítulo de número 5 e você ler esta frase, este versículo, você vai descobrir este versículo, vai chegar neste versículo, você chega e fala assim: agora eu estou lendo a síntese de todo o capítulo 5 de Romanos. É bom nós descobrirmos estas preciosidades. E aí, eu quero ainda hoje trabalhar a divisão desse texto, deste capítulo, para que, à medida que nós desenvolvermos o estudo, fique mais fácil a compreensão. Eu vou fazer uma divisão que nós podemos chamar de um esboço do capítulo, para facilitar pontos principais. Se você quiser anotar isso, você vai perceber que isso vai facilitar bastante a sua compreensão, a nossa compreensão em relação ao estudo do livro de Romanos. E lógico, eu vou hoje me ater agora a essa divisão, para que no próximo estudo nós possamos fazer o estudo, deslanchar com o estudo do livro de Romanos. Então vamos lá, pegue aí a caneta e vamos fazer o esboço do estudo do capítulo 5 de Romanos. Isso é fundamental para a compreensão. Quando você ler os dois primeiros versículos, versículo 1, versículo 2,
é o primeiro ponto de destaque. Nesses 2 primeiros versículos, nós encontramos uma afirmação brilhante. É o primeiro ponto, uma afirmação brilhante. Leia o versículo 1 e 2 e você vai perceber por que nós estamos chamando de uma afirmação brilhante. Segundo, destaque que nós fazemos aí, versículo 3 ao versículo de número 6. Ao estudarmos os versículos 3 a 6, nós vamos ver uma gradação de antagonismo. Fique tranquilo, porque depois nós vamos explicar. Por isso que eu digo que o Evangelho, que o livro de Romanos há uma profundidade grande de termos, de informações que são passados, uma gradação de antagonismo, versículo 3 até o versículo de número 6. No versículo 7 ao versículo de número 9, nós temos um argumento lógico sendo apresentado pelo apóstolo Paulo. Um lógico argumento. Esse é um outro destaque que nós estaremos vendo. Versículo 7 e 9. Quarto, versículo 10 ao versículo de número 11. Quando nós lemos o versículo 10 a 11, nós vamos ver um arremate filosófico. Paulo apresenta um arremate filosófico aqui nesses versículos 10 e 11. Agora, no versículo 12 até o versículo de número 15, Paulo trabalha uma comparação. E este ponto trabalha, esse quinto ponto do capítulo 5, trabalha a comparação de Adão e Cristo. Uma comparação entre Adão e Jesus Cristo. Versículo 16 e versículo de número 18 fala sobre a superioridade da graça sobre a lei. Privilégio que é viver pela graça, em detrimento dos que viveram pela lei. É tratado aqui nos versículos 12 a 15. O sexto ponto do versículo 16 ao versículo de número 18 é o sexto ponto, a superioridade da graça, e vem o sétimo ponto que nós encerramos este esboço, que vai do versículo 19 ao versículo de número 21, trabalha uma ênfase final, um arremate final de todo o estudo. Ele é apresentado, e com isso nós deixamos aí hoje para vocês a divisão do texto do capítulo 5 de Romanos, que no próximo estudo nós estaremos destrinchando, aprofundando, indo a fundo de todos este ponto. E como nós vamos começar o próximo estudo falando sobre uma afirmação brilhante. Nós vamos dizer para vocês, nós vamos explicar que afirmação brilhante é esta e por que vale a pena transcrevê-la ou destacá-la aqui logo no começo do capítulo de número 5 de Romanos. Promete, portanto, o estudo do capítulo 5 de Romanos, e hoje o privilégio, a alegria de poder trazer todos esses fundamentos,
todas essas informações, jogando luz sobre aquilo que nós vamos estudar, para que se torne ainda mais interessante e para alguns outros intrigante, mas para a maioria, a alegria de poderem estudar com mais profundidade o capítulo e o livro de Romanos. Que Deus esteja nos abençoando, derramando graça e bênção sobre a nossa vida, que vocês possam, ao ler agora é o desafio para ler o capítulo de número 5. Eu estou dando tempo para você ler o capítulo 5 de Romanos com tranquilidade, com bastante tranquilidade, diante de todas essas informações que eu levanto. Então, eu disse para você que eu estarei sendo aqui um mediador. Eu estarei trazendo aqui para você material histórico, material bíblico, e você vai se aprofundar no estudo. Leia o capítulo de número 5 de Romanos, para que no próximo estudo, domingo de manhã, nós estejamos nos aprofundando um pouco mais no capítulo de número 5. Não perca. Tanto, se você pode, inclusive, se quiser, dar continuidade ao capítulo 5 de Romanos presencial, no culto presencial do domingo. Se não, você recebe em casa também essas informações, esse estudo que nós estaremos passando para você. Que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a todos vocês. Uma semana maravilhosa, que o Senhor cuide durante toda essa semana de cada um de nós, de cada um de vocês, e que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Vamos orar ao Pai Celeste e depois você estará ainda aí com uma música, louvando e glorificando ao Deus eterno. Pai querido, Deus bondoso, eu quero te agradecer, Senhor, o privilégio, a bênção de termos iniciado mais um estudo em um dos capítulos de Romanos, ó Deus. Ó Pai querido, abra a nossa mente, a nossa compreensão, para entendermos cada vez mais a Tua palavra. Eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e louve ao Senhor. E no próximo domingo de manhã estaremos juntos com o estudo completo do capítulo 5 de Romanos. Que Deus abençoe, queridos irmãos. Deus, somente Deus, cuida de mim aonde quer que eu vá. Ele sabe o que vai no fundo de meu ser. Sim, Deus, somente Deus, somente Deus pode alegrar todo o meu viver. Se em caminhos maus eu andar, sempre ajudará.